Sim, fica à vontade. Os alunos já tá ok? A sala tá ok? O som tá ok? Então pode brotar o conteúdo, né? Sim, fica à vontade. Boa aula E para aí, vocês. galera? Tudo bom? Obrigado. Pessoal, acontece o seguinte, hoje nós iremos falar como que tá cedo, nós vamos começar falando sobre o cafezinho, porque não há nada melhor do que tomar um cafezinho, né? E é bom tomar um café, né? Galera, ó, separação dos componentes de mistura, beleza? Você faz uma análise, vê o que é, se é homogêneo, heterogêneo, qual que é a sua mistura. Partindo dessa mistura aí você vai para a separação. Aqui nesse, você fez a análise, né, que é o primeiro tópico, depois você faz a separação dos componentes, que é o segundo tópico. Como fazer um cafezinho? O cafezinho você faz o cafezinho, o primeiro passo você faz uma extração, né? Extrai do café e depois em seguida você faz uma filtração. Beleza? Tudo bem? Depois você faz uma filtração. Aqui é filtração simples. Olha como que ocorre a filtração simples. Tem um becker, o funil, coloca um papel para reter, é um cafezinho mesmo, né? Só que aqui ele está usando instrumentos do laboratório. Tá fazendo coando, a solução dele, coando a mistura. Ao lado você pode observar que tem um. Calma aí, deixa eu colocar. Aqui, ó. Calma aí, deixa eu voltar. Saindo da página. Pessoal, só um minuto, tá? Tivemos alguns probleminhas técnicos aqui. Jonas, caso você queira tá dando continuidade aí, tá? Você tá liberado aí para dar continuidade enquanto o Eudes não volta. Pessoal, uma coisa. Vocês conseguem tirar do mudo tranquilamente aí? Se alguém conseguir tirar do mudo e falar comigo, me dá um toque. Eu consigo. Consegue? Tranquilo. Tranquilo, né? Então vamos fazer essa dinâmica, tá? Vocês deixam o mudo aí para diminuir o ruído pro Eudes da aula. E aí, sempre quando vocês quiserem fazer uma pergunta ou alguma coisa assim, né? Façam uma ordem certinha aí e vão tirando, tá bom? Beleza. Beleza. Obrigado, pessoal. Vou falar com o Eudes aqui e já volto. Jonas, fica à vontade aí, viu? Se quiser dar continuidade. Vou dar um... É, Bom, se você conseguir... Você tá com material, Jonas? não, então eu tô com o material no celular, só que eu não vou conseguir passar agora pelo. Projetar, né? É, Tá bom, tudo bem. Jonas, manda o material via WhatsApp pra mim, que aí eu coloco, eu anexo aqui no chat, entendeu?
O, todo mundo consegue me ouvir? Sim. Sim. Tá dando para ouvir todo mundo? Então eu vou continuar aqui. Bom, o Word parou na parte de filtração simples, né? A filtração simples a gente utiliza o método no cotidiano, a gente usa mais quando vai coar o café, a gente coloca o café nesse funil aqui, que tem o bastão de vidro e também tem o papel de filtro aqui. Aí o back vai ser o que vai conter o resíduo que a gente vai passar a utilizar. Que a gente coloca o pó de café. Todo mundo tá conseguindo me ouvir? Sim. Beleza. Aí aqui a gente tem o becker, tem o funil aqui. E o filtrado vai ser o resíduo que vai ser o líquido que vai sobrar ali. O filtrado vai ser o resíduo que vai ficar no papel de filtro. Quando vocês coam o café, acontece muito isso. Vocês usam o papel de filtro, aí vocês utilizam o café, aí quando vocês vão colocar água, o líquido... Pode ir, vai, continua aí. Pode concluir essa etapa aí, eu pego no próximo tópico. Beleza. Aí vocês usam muito esse exemplo. Quando vocês vão coar o café, aí quando vocês vão fazer a filtração, o resíduo fica em cima e o líquido fica embaixo. O líquido desce. Porque o líquido ele vai ter uma densidade maior do que o resíduo. Então ele vai descer e o resíduo vai ficar. A gente faz essa separação no laboratório quando a gente vai pegar, separar substância sólida de substância líquida. Ou seja, quando a gente quer separar, por exemplo, a areia da água, a gente pode fazer esse método aí. A areia vai ficar retida no filtro e o líquido, no caso a água, ela vai e passa pelo funil e acaba descendo no becker. Tudo bem até aí para todo mundo? Sim. Beleza. Pode continuar aí, Hudson. Decantação como um cafezinho árabe, né? O que ocorre? O pessoal faz a mistura, deixa em repouso, o líquido fica depositado no fundo e aí tira. Esse método aí do sinfonação, eu gosto sempre de usar aquela lá que a galera pega e faz na casa quando chove, né? Coloca uma mangueirinha de pedreira, aquela mangueirinha de nível, coloca em cima da casa, coloca um bloco em cima para a ponta ficar e chupa a mangueira embaixo. Aí desce. Isso daí é um processo chamado sinfonação. Certo, Jonas? Certo. A gente vai fazendo interação, Jonas. Eu explico um bloco, você explica outro, beleza? Beleza. Aqui, pessoal, tá o funil de decantação. Aqui é um sistema aqui, ó. Esse daqui é o funil de Brom, né? Aqui é um sistema que está dentro do recipiente. Aí ele abre essa torneirinha aqui, ó, até vazar toda essa parte aqui, ó. Por quê? Porque esse que está embaixo é mais denso. Quanto mais tiver embaixo, é mais denso. Então ele abre essa torneirinha, na hora que começa a descer, desce toda essa parte aqui, ó. Quando acabar toda essa parte escura aqui, que vocês estão vendo, aí fecha a torneirinha, certo? É o funil de Bromo o nome. Tudo bem? Quando chegar na interface aqui, ó, aí fecha. Beleza? Pode ir, Jonas. Fala da centrifugação aí. Beleza. Todo mundo tá me ouvindo aqui? Sim. Sim. Beleza. Então, nas centrifugações a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o processo da sedimentação, né? Da fase mais densa, que vai ser a mais lenta. Ela pode ser acelerada por centrifugação. E uma máquina chamada centrífuga, que a gente utiliza, que acontece nas máquinas de lavagem também. É uma centrífuga que acontece lá o procedimento. A fase mais densa é arrastada para o fundo do tubo. Centrifugação. É usada na separação da manteiga do leite e na indústria do laticínio. Então, o procedimento da manteiga, ela entra nesse processo aqui de centrifugação.
Aí o que acontece? O leite mais denso vai para o fundo, enquanto a manteiga fica mais na parte superior. É o que acontece, que nem quando a gente vai fazer uma mistura de óleo com água. O óleo, como ele é menos denso que a água, ele vai ficar na parte superior de cima. E a água, como ela é mais densa, ela vai ficar na parte inferior do óleo. E é o que acontece aqui. A manteiga, como ela tem a parte menos densa, ela vai ficar na parte superior do leite. E o leite, como é mais denso, vai ficar na parte inferior. Aí o processo de centrifugação utiliza esse daqui. A gente tem um tubo e o motor vai fazer aquele processo da energia cinética, da rotação do motor. Aí o que vai fazer? Vai fazer o processo de centrifugação aqui. Aí com a centrífuga operando, os tubos contendo a mistura heterogênea ficam na horizontal, marcando na figura e iria pontilhada. Tudo bem até aí? Sim. Beleza. Pode ir aí, Edson. Agora nós iremos falar assim. Beleza, Jonas. Sinfonação. Como que você retira o combustível, né? É como você retira o combustível, né? A gasolina lá. Quem nunca fez isso, né, Marcelo? Não sabe, né? A emoção que é. Então, coloca uma mangueira lá, ó. Coloca a mangueira na parte... É lógico, né? Os níveis vai ficar diferentes. Sendo o que está com o resíduo aqui, o líquido aqui, ó. Vai ficar na parte superior. A parte do recipiente que vai estar recebendo vai estar na parte inferior. E aí você vem, dá uma chupada aqui, ó. O líquido escorre pela mangueira, certo? Na decantação, a parte menos densa fica na parte superior, ficou lá em cima. Você pode retirar com o auxílio de um sifão, que é a mangueira que o professor está se referindo. Para retirar Carregador que esse vai fazer. Tem dois em cima da caixa. Faz um da conchinha azul. Beleza. Vocês estão me ouvindo ainda? Dá Sim. pra ouvir você, o Eudes não tava dando, não. Sim. O sinal dele tá meio ruim, eu acho. Tá cortando bastante. Mas ele conseguiu Fala, concluir. Jonas. Beleza. Você concluiu essa parte aí, antes da sifonação? De qual? Do processo de sifonação. Sinfonação aqui em cima? É o que você tava falando agora. Sim. Você falou de levigação? Eu vou falar dela agora. Levigação? Isso. Pode falar. Você falou já? Não, eu vou falar agora. Pode falar. Beleza. Então, pessoal, vai ter o procedimento de levigação que o Ed já está colocando aí na tela para vocês. A gente vai ter duas, que são uma que é usando a canaleta e a outra que é usando a bateia. Eu vou começar pela canaleta, que é o quê? A areia ela é arrastada pela água através da canaleta que está contida aqui, que vocês estão percebendo, a água escorrendo, enquanto o olho mais denso fica no fundo da canaleta. Ou seja, a água ela vai ser arrastada e o olho vai ficar lá contido na canaleta, porque ele é mais denso, tem uma densidade maior e não se mistura com a água por conta disso. Ele fica no fundo do recipiente. Quando você coloca água e olho, o olho ele vai ficar no fundo e a água vai ficar na parte inferior, porque o olho tem uma densidade maior. Aí eu vou entrar aqui na introdução de livigação. Como é que funciona no cotidiano? O garimpeiro ele usa esse procedimento de livigação, que é o quê? Separar o olho da areia. O que ele faz? Ele submete a uma mistura, a uma corrente de água.
Esta corrente ela arrasta as partículas menos densas, enquanto as mais densas se depositam no fundo. O processo é muito usado na obtenção do ouro. Nos rios, as pepitas do ouro estão misturadas com areia e outros materiais. Nas minas, as pepitas estão incrustadas em rochas. Aí aqui a gente tem uma figura de um garimpeiro fazendo esse procedimento aqui. As partículas do ouro ficam no fundo da bateria, enquanto a areia é arrastada pela água. Esse procedimento a gente vê muito em, eu acho que é esses ambientes de mineração que eles fazem o garimpo deles, e é assim que eles tiram o sustento deles. Eles pegam a água, fazem esse procedimento, arrasta, enquanto o ouro fica, a água ela é arrastada, porque ela tem a densidade menor. Tudo bem até aí? Sim. Beleza. Todos esses procedimentos que a gente falou são de substâncias heterogêneas, ou seja, elas são diferentes. Tudo bem? Ok. Beleza. Pode ir, Hudson. Esse primeiro aqui, pessoal, qual que é a alternativa? O equipamento ilustrado pode ser usado na separação dos componentes do sistema. Qual que é a mistura que ele está fazendo aqui? Qual é o nome desse processo aqui, primeiro? Eu não consigo ouvir. Pode falar aí. Quem sabe aí? Qual o nome? Filtração? É uma filtração. Sistema homogêneo ou heterogêneo? Pensou. Oi? Hétero? Sim, é heterogêneo, né? Porque senão não rola. Água e álcool, pode ser? Água mais sal de cozinha depositado no fundo. Água e açúcar, água e sacarose, sem depósito no fundo, ou água oxigênio, ou água carvão. É aí. E aí? É aí. Por quê? Porque o carvão tá em pó, né? Tá no fundo. E Mas por que seria sal de E? cozinha e açúcar. Bem, porque o sal de cozinha é sem depósito no fundo. O sal está dissolvido na água. A água vai passar com sal com tudo. Por quê? Porque o sal está dissolvido. E o açúcar também. Ele está dissolvido, está sem nada no fundo do pote, do becker aqui. Olha aqui, ó, como que está limpinho no fundo. Então vai passar tudo. Se for álcool etílico, está misturado com água, sal misturado com água, açúcar misturado com água. Oxigênio não, porque é um gás. E é carvão. Eu vou ver se acha umas carrinhas já para deixar em casa. Oi? Vocês podem perceber que, tipo, todas essas substâncias que o Edson falou, elas são miscíveis, tirando a água e o carvão, porque o álcool etílico, o sal de cozinha, a água sacarose também, e o oxigênio. Todas essas substâncias, elas são diluídas em água. Só o carvão em pó que a gente consegue fazer esse processo de separação, porque a densidade dele é maior que a da água. E por ele ser também uma Boa. substância meio... Ela tem uma solubilidade baixa contra a água. Então ela é um líquido immiscível comparado com a água. Então esses dois líquidos, a gente consegue fazer essa separação. Aí a gente só consegue chegar na alternativa E. Tudo bem? Ok. 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 Beleza. Pode mudar a tela? Agora, nesse tópico aqui, nós iremos conversar sobre flotação, dissolução e matação. Certo? Separação dos componentes da mistura heterogênea é uma continuação. Catação. Catação é aquele processo que você faz de tirar o resíduo do feijão, certo? Você vai lá e pega a sujeira do feijão. Beleza? Flotação, separação sedimentada fracionada, separação da areia e da serragem. Areia e serragem. O que você faz? Coloca água. Olha aí, ó, a
imagem como é que vai ficar. Coloca água, areia fica aqui embaixo, serragem fica aqui, ó. Ambas ficaram separadas por uma fase. O que que você faz? Captura essa serragem aqui, ó. E assim separou, certo? Isso daqui é uma flor. Aí esse processo de flotação que vocês estão percebendo, a gente vai separar a serragem, a gente vai adicionar água. Como a serragem já tem uma densidade menor do que a areia, ela vai ficar na parte superior. Jonas, E a gente consegue fazer a flotação depois, com o processo de catação também. Pode continuar, Eudes. falou da dissolução? Vou falar agora. Pode Então, falar. a gente vai dar introdução na dissolução fracionada. Como separar o sal da areia? Como é que a gente faz? Trata-se de uma mistura com o líquido que dissolva apenas um dos componentes, por filtração. Separa-se componente não dissolvido por evaporação ou destilação, que vai ser a destilação simples que a gente vai ver logo mais. Da solução, separa-se o componente dissolvido do líquido, assim tratando-se da mistura de limalha de ferro, que é o que a gente mais separa aqui nesse procedimento, e flor de enxofre, com sulfeto de carbono. Todo enxofre se dissolve e é separado da limalha de ferro, por filtração. Por evaporação do sulfeto de carbono, recupera-se o enxofre. Aí a gente vai ter as animações aqui abaixo, que a gente vai ver os procedimentos de cada um. Aqui na primeira a gente tem a mistura de ferro e enxofre em pó. O enxofre é essa animação a mais amarelada aqui. E o sulfeto de carbono é essa mais escura aqui, retida na parte inferior do becker. Aí o que acontece? A gente adiciona o sulfeto de carbono, aí o enxofre se dissolve, ele fica todo rosadinho aqui nesse processo líquido dele. Aí a gente faz a filtração do procedimento anterior que a gente viu. A gente faz a filtração do ferro, aí o enxofre que está dissolvido com sulfeto de carbono, a gente vai fazer a vaporização em seguida, que vai só ter Aí vai ficar só o enxofre amarelo aqui contido, porque ele é um sólido, como ele é um sólido, vai ficar contido no fundo do becker. Galera, E o quem tiver sulfeto com de o áudio carbono. aberto aí a mais, fecha aí, por favor. E o sulfeto de carbono vai acontecer a evaporação dele aqui no becker. Aí a dissolução fracionada é muito importante na separação de sal, como da areia. Adiciona-se água, o sal se dissolve, filtra-se e evapora a água, obtém-se do sal sólido. Esse processo para separar uma mistura de substâncias que usa suas diferentes solubilidades. Esse procedimento de solubilidade, a Lília ela falou para vocês ontem, eu acho que ela esboçou uma tabela para vocês. A gente não precisa saber isso de cabeça, esses dados já são tabelados, porque muitos químicos já estudaram antes, então a gente não precisa saber do valor da solubilidade, porque já tem na tabela. Aí, continuando, em vários solventes é também chamado de extração. Tudo bem? Aí eu vou continuar aqui no parágrafo... Deixa eu ver. Oi, você tá aí ainda? O Edson está voltando aí com o retorno da animação para vocês terem uma noção melhor. Aí, como eu disse, né? Alguma dúvida até essas etapas aqui da dissolução fracionada? Ou tá tranquilo? Não, tranquilo. Não. Pode continuar aí, Edson, na fusão fracionada, se você quiser. Edson, você tá aí? Mas eu dei uma caída aqui, pode dar uma continuidade. Beleza. Então, a função fracionada de uma substância derrete,
a outra derrete e a outra não. Como acontece isso? A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. É o que a gente vê. A água ela passa pelo processo de fusão dela. Ela está no estado sólido, que é o gelo, e passa para o estado líquido, do procedimento de fusão. Essa passagem ocorre numa temperatura determinada chamada ponto de fusão. Assim, o gelo derrete a 0 graus Celsius, como a gente conhece na temperatura ambiente, né? A água, o gelo ele tem o procedimento de derretimento em 0 graus Celsius, e o ferro funde a 1536 graus Celsius. O ponto de fusão do ferro é esse. E, portanto, uma propriedade específica de cada substância. Cada substância tem seu próprio ponto de fusão, devido às reações químicas que a compõem também. Aí o que acontece? A gente aquece a mistura. Quando a temperatura atinge o ponto de fusão de um dos componentes, este ponto de fusão passa ao estado líquido, podendo ser separado por decantação. Que a gente vai ver logo mais a decantação, como é que é feita. Uma mistura de areia e enxofre pode ser separada por fusão fracionada, que é o que a gente está tendo um ênfase agora. Aquece-se a mistura, o enxofre passa-se para o estado líquido, podendo ser retirado enquanto a areia fica sólida no fundo do recipiente. Tudo bem? Sim. Sim. Tudo. E por que é mais fácil a gente capturar o enxofre? Porque o enxofre está na forma simples dele. Ele não tem nenhuma mistura com ele aqui. A areia ela tem um monte de componente, tem um monte de sais contidos ali. Então é mais difícil a gente conseguir separar um monte de sais juntos do que uma substância simples só. Certo? Certo. 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 O Edson voltou. Se você quiser continuar, Edson, pode continuar essa parte de sublimação aí. Estão pedindo para abrir o áudio do Eudes. Ô Marcelo, abre o áudio do Eudes aí, fazendo um favor. É por isso que ele tá mudo, entendeu? Basta só abrir o áudio. Cadê o Marcelo? Jonas, vai continuando aí que eu vou dando um toque aqui pro Eudes e pro Marcelo, tá? É só questão, se vocês virem aqui o áudio, e vocês estão fazendo agora abriu. Alô? Opa. Aberto aí. Sublimação. Sublimação, a purificação do iodo da naftalina. A sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Isso acontece lá naquela balinha branca que tem lá do guarda-roupa. Coloca para matar, esqueci o nome do bichinho que tem lá, a praga. É praga ou traça. Enfim, ela vai e some. Exemplos disso, de substâncias que sublimam iodo, naftalina, gelo seco. Este processo pode ser aplicado quando uma das fases sublima passa do estado sólido para o gasoso, com facilidade. É o exemplo empregado na purificação do iodo e do naftaleno. Olha aqui, ó, vidro relógio colocado na boca do Becker. Aqui tem a temperatura permite que o retorne, né? Aí vai ficar aqui em cima aqui, vai colar nesse. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Você fala, né? Pode ser. Pessoal, é só... Só um pouco de paciência, tá? A internet do Eudes parece estar um pouco instável, tá bom?
Eudes, está me ouvindo? Sim, Aí. estou te ouvindo. Separação magnética. Pode falar? Fica à vontade. Jonas, Eu. pode falar separação magnética, querido. Beleza. Então, pessoal, separação magnética, vocês já viram muito isso daí. A gente utiliza muito isso quando a gente quer separar limalha de ferro da areia. O que acontece? Só pode ser empregado quando um dos componentes é atraído pelo ímã, que no caso é o ferro, que ele tem muita atração, muita afinidade com o ímã, por conta dos seus elétrons livres lá na sua estrutura lá, metálica. Aí assim facilmente se separa da limalha de ferro o pó da sua mistura com flúor de enxofre em pó. O que acontece? Pegar o ímã, a limalha de ferro vai estar contida na areia. A gente sabe que tem muitas limalhas de ferro na areia dos mares e tal. E como é que eles fazem a separação? Eles utilizam um ímã, às vezes utilizam um ímã bem grandão, para poder fazer essa capturação da limalha de ferro. Aí fica só a areia contida lá, os sais, todos os sais que a gente pode imaginar assim, alcalinos, né, no caso. E a limalha de ferro ela vai ficar contida no ímã por conta da sua atração dos elétrons que vai se depositar no ímã. Tudo bem até aí? Esse procedimento é um dos mais. Aí a gente fala que é através do magnetismo, que no caso é a separação magnética. Certo? Certo. Vou continuar daqui. Tá me ouvindo? Beleza. Cristalização fracionária. Tô. É um processo para separar uma mistura de sólidos. A mistura de solvido e determinado solvente. Em seguida, você açúcar, certo? E você quer fazer uma cristalização a 30 graus solvido. Os dois, você dissolve os dois, 38 gramas de sal e 220 gramas de açúcar. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer evaporação. O sal menos solúvel cristaliza primeiro. Vai cristalizar. Beleza, galera? Certo. Eu deixei disponível, conforme a orientação que eu recebi ontem, eu já deixei disponível lá no essa aula aqui para vocês. Eu deixei uma lista de. Vocês vão lá na página 114 até a página 120. Tá ok? Ok. Estão ouvindo? Tá cortando bastante, Sim. mas dá dando para ouvir. Oi? Tá cortando bastante, mas dá para ouvir. Então, você vai lá no Carson e você acha o arquivo que eu linkei. Oi, deixa eu fazer uma intervenção aí. Eu fui lá no É da- Classroom, só tem um vídeo Esse do caderninho estúdio. 15. Jonas, Eu. pode continuar aí, ó. Beleza. Destilação. Faz a linha no chão e passa para o outro lado. Você está destilado. Vai lá. Aí, tá todo mundo me ouvindo ainda? Sim. Oi? Então, beleza. Então, esses procedimentos que a gente vai dar ênfase agora são só de procedimentos de misturas homogêneas, ou seja, misturas que estão a mesma densidade, que elas são solúveis uma na outra, tudo bem? Tudo. Sim. Beleza. Aí eu vou continuar aqui na introdução. Destilação é um processo que consiste em duas mudanças de estado. O que acontece? Uma mistura homogênea ou solução não pode ser separada por filtração ou decantação. Por quê?
tendo-se água e sal dissolvido e procedendo-se à filtração. Verifica-se que a água e o sal atravessam os poros do filtro, ou seja, o sal está dissolvido na água. Então, se a gente for fazer o processo de filtração, vai passar o sal e a água, como o Words propriamente disse. Então, a gente não consegue usar o processo de filtração nesse caso. Tudo bem? Tudo. Sim. Aí o que acontece? Deixando a água salgada em repouso, não ocorre a sedimentação do sal, ou seja, o sal não é separado da água pelo processo de filtração. E como eu pergunto para vocês, como é que a gente consegue fazer esse processo de separação de misturas homogêneas? Através de qual propriedade química da substância a gente consegue utilizar? Utilizando as suas densidades, as suas temperaturas, as suas pressões, qual que vocês acham que é? A densidade? Densidade? A densidade poderia ser uma delas, só que no caso da separação de mistura, a gente vai utilizar a temperatura delas, ou seja, os pontos de fusão e ebulição. Tudo bem? Tudo. Tudo. Aí o que acontece na destilação? É o processo mais importante da separação de misturas homogêneas. Para podermos entender melhor como ela ocorre, vamos aprender inicialmente o que vem a ser vaporização, evaporação, ebulição e liquefação. Certo? Certo. Essas propriedades aqui são as fases da água no começo, né? Certo? Que é a vaporização, evaporação. Tem uma diferença entre essas duas aí. Aí eu vou começar pela vaporização. Vocês estão conseguindo ler também o documento, certo? Certo. Beleza. Aí a vaporização é o quê? É a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Essa passagem pode se dar a dois modos, que são o quê? Entre eles. Aí evaporação é a passagem mais lenta e espontânea. A roupa seca no varal porque a água evapora. Ou seja, você deixa a roupa estendida no varal quando você lava no fim de semana, quando você vê ela vai estar seca. Por quê? Porque a água evaporou. Ela entrou no processo dela de quê? De vaporização, certo? Ela atingiu uma determinada temperatura e ela evaporou. Aí quando você for tocar na roupa, ela vai estar seca. De forma espontânea aconteceu essa evaporação. Tudo bem? Tudo. Sim. E a gente pode também fazer o seguinte. Cadê? A ebulição, que é o quê? É a passagem do estado... Jonas. Oi? Toca. Eu tô na ebulição aqui. Ah, tá. Aí Está na ebulição? Isso. A ebulição é a passagem do estado líquido para o gasoso, com grande agitação e formação de bolhas. Que é o que acontece quando você está cozinhando um alimento, aí essa água começa a ebulir. Começa o quê? Quando você percebe que está ebulindo? Quando começa a formar as bolhas na água, certo? Que é o quê? Que ela está passando do estado líquido para o gasoso. Tudo bem? Tudo. Tudo. Aí não sei se você já viu a observação, quando sua mãe está cozinhando alimento, ela fala assim, quando começar a ebulir, aí você espera mais 5 minutos, ou mais 10 minutos. Essa informação a gente considera como irrelevante, você não precisa esperar mais 5 minutos. Por quê? Porque quando a água ela atinge o estado de ebulição dela, ela vai permanecer em temperatura constante, que dali ela não vai passar mais. Ou seja, se você esperar 5 minutos mais ou 5 minutos a menos, não vai adiantar nada, vai continuar a mesma temperatura. Ou seja, você só vai estar gastando mais o gás da sua casa. É só para convenção mesmo, esses 5 minutos que alguns alimentos pedem. Tudo bem? Tudo. Aí Eu tenho uma dúvida. Pode falar. A diferença de ebulição e evaporização é porque a evaporização a gente deixa naturalmente e a ebulição a gente força? É isso? Isso, a ebulição a gente estimula que a temperatura dela seja mais rapidamente atingida. A evaporação não, é de forma espontânea. Ah, sim, obrigada. Imagina. Aí, continuando aqui, cada substância entra em ebulição numa temperatura determinada, chamada ponto de ebulição. Aí, sob pressão de 1 atm nível do mar, que daí são a temperatura ambiente que a gente utiliza, né? Os gases, a água ferve a 100 graus Celsius. Isso a gente já percebeu, só que algumas temperaturas ambientes em São Paulo, assim, quando a gente vai ferver a água, ela ebule em 98, 97, por aí, porque a pressão não é totalmente uma atmosfera, tudo bem? Ao nível do mar. Aí o que acontece? O álcool etílico a 78 graus Celsius, ele ebule.
O éter a 35 graus Celsius. O ferro, a temperatura do ferro, como ela é alta, 3.000 graus Celsius. Ou seja, a gente poder ebulir o ferro, tipo, é uma temperatura bem grande, a gente não conseguiria nem ficar próximo, de tanto calor que tem ali. O ponto de ebulição é uma propriedade específica de cada substância também. É aquilo que eu falo. Devido às ligações químicas e às forças intermoleculares que vocês viram com a Lilia ontem, aí vocês podem fazer analogia com essa aula de hoje. O ponto de ebulição identifica as substâncias puras. Uma maneira de verificar se uma substância é pura é por meio do ponto de ebulição. A água pura entra em ebulição a 100 graus Celsius, a nível do mar. Acrescentando-se, por exemplo, o sal de cozinha. A água pura, a ebulição ocorre a uma temperatura maior que 100 graus Celsius. Ou seja, quando você vai misturar o cloreto de sódio lá na água quando você está cozinhando o alimento, a água, quando você for esperar o ponto de ebulição dela, não vai ser 100 graus Celsius, vai ser um pouco mais, uns 110, 115, por quê? Porque você tem cloreto de sódio dissolvido aí na água. Então, a gente já retarda um pouco essa temperatura de ebulição dela. Certo até aí? Certo. Continuando, a liquefação ou a condensação, que o Edson vai falar em seguida da destilação simples. É a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Ou seja, está líquido, ele vai condensar. O ponto de condensação coincide com o ponto de ebulição. Assim, o vapor da água liquefaz a 100 graus Celsius. Aí, Edson, você pode continuar aí com destilação simples. Destilação simples. Separação de um sólido dissolvido. Separação de um sólido dissolvido, ou seja, jogou lá dentro, né, o sólido dissolveu e agora você quer separar. Para a separação dos componentes, o sistema de forma condensando e o líquido é recolhido do recipiente. Se você não entendeu até essa, é como que funciona o alambique. O alambique funciona dessa forma. Certo? Certo. Aço, o álcool, a parte boa, então o cara vai aqui, ó. Esse processo aqui, ele está fazendo o sólido é o está caindo a condensador pela entrada e saída de água para refrigerar água aqui, ó, no estado líquido. Vira água, não. Muda de estado gasoso para o estado líquido. E cai aqui, ó. Jonas? Beleza. Eu vou dar a introdução agora sobre a destilação fracionada. Destilação fracionada. Beleza. Aí vocês viram ontem a aula de orgânica, a professora falando dos gases lá, né? Metano, esses gases aí, butano, propano, certo? Certo. Beleza. Sai aqui em cima, né? Ó. Bem inflamável eles. Aí, para a separação dos componentes das misturas homogêneas líquidos e líquidas, comumente se ocorre a destilação fracionada. Aquecendo-se a mistura em um balão de destilação, os líquidos se destilam na ordem crescente dos seus pontos de ebulição e podem ser separados. O petróleo é separado em suas frações gasolina, óleo diesel, querosene e entre outras formas também. Aí, por destilação fracionada, o que acontece? Considere a mistura dos líquidos, ponto de ebulição igual a 35 graus Celsius, o A, aí o B com o ponto de ebulição igual a 78 graus Celsius, e o C com o ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Quando aquece essas misturas por volta de 35 graus, o líquido A ferve, a temperatura sobe muito lentamente. Quando a temperatura começa a subir rapidamente, é sinal de que acabou o líquido A. O vapor de A é liquefeito no condensador e o líquido A é separado. Aí, por volta de 78 graus Celsius, separa-se o líquido B. Tudo bem até aí? Tudo. Aí eu vou aqui embaixo, na parte que está escrito abaixo do quadro aqui, destilação fracionada do petróleo. Como se obtém a gasolina?
Aí tá assim. O petróleo bruto é aquecido e obrigado a subir por uma torre de fracionamento. A gente chama de coluna de fracionamento, com diversas etapas ali para a gente obter as substâncias a partir do petróleo. Encontrado em regiões mais frias ao longo da torre. Ou seja, quanto mais acima da torre, mais frio é o líquido. Quanto mais abaixo, mais quente é, porque precisa de uma temperatura maior. Aí as diferentes frações condensam-se e são recolhidas. Aí a gente vai lá para cima agora, na coluna de fracionamento. Aí a gente vai ver as diversas etapas que estão ali. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Então, a gente vai começar na etapa 6 aqui de Posso cima. comentar essa torre, Jonas? Pode ir lá. Pode dar. Mete bala aí. Nessa etapa 6 aqui, saiu os gases. Aquele formado de 1 a 4 carbonos. Certo? Metano, etano, propano, butano, sai em cima. Aí aqui já sai a partir de 5 carbonos. É de 5 até 8, a gasolina, o octano. Sai aqui, aí depois vai sendo o querosene. E assim, ó, esse é o menos denso, aí vai aumentando a densidade. Até chegar aqui embaixo, aqui, ó, que é a nafta, a parafina, a borra de asfalto. Sai aqui, ó. E aqui saem os óleos lubrificantes, que são menos densos do que a parafina. Cada fração é uma mistura de carbono e hidrogênio. Veja algumas delas: resíduos de asfalto, óleo lubrificante, óleo combustível, querosene, gasolina, gás. Beleza? Pode ir, Jonas. Liquefação fracionada, querido. Beleza. O que acontece na liquefação fracionada? Uma mistura de gases é homogênea, podendo ser separada por liquefação fracionada. Como é que faz essa liquefação? A gente resfria-se gradativamente a mistura e os gases vão se liquefazendo, à medida que seus pontos de liquefação vão sendo atingidos. Ou seja, a gente tem os gases lá, no caso, a gente pegar o butano e o metano. O que a gente faz? A gente vai resfriar esses gases, eles vão atingir o ponto deles de fusão, que é o ponto que eles vão... Não, o ponto de ebulição deles, que no caso a gente vai fazer eles ir para a forma líquida deles, vão se liquefazendo, resfriando eles. Como é que vai acontecer isso? O gás que tem o ponto de fusão menor, ele vai ser atingido mais rápido. No caso, para vocês, o metano ou o butano tem o ponto de fusão menor? A gente consegue saber disso daí analisando só a molécula. Quem vai no ponto do metano? Jonas? Alô, alguém? Tô pensando, peraí. Calma aí. Tá metano? É o metano que tem o ponto de fusão menor. Por quê? Quanto menor for a molécula, mais simples ela é, certo? Certo. A gente consegue ver as moléculas orgânicas aqui. Vocês veem o asfalto lá na coluna de fracionamento? Ele é uma das maiores moléculas que tem na destilação do petróleo. Por isso que a temperatura de ebulição dele é muito alta quando a gente for aquecida. Que ele é o final de toda a etapa. Ele é o final que vai sobrar lá. A temperatura é bem maior para ser atingida. Ou seja, sua temperatura de fusão também será bem maior. No caso, o gás do metano, a temperatura de fusão dele vai ser bem menor do que a do butano, então é mais fácil o metano se liquefazer mais rápido do que o butano, certo? Certo. Tu pode continuar aí com os materiais de laboratório. Não sei se isso daí vai ser relevante agora. Som? Oi. Pessoal? Oi. Oi. Tudo bem aí, Jonas? Você concluiu, Jonas? Concluir. Então agora, pessoal, vocês acessam lá o Carson, acessa lá o link que eu deixei, que é uma apostilinha só de exercícios. Você vai na página 114 até a página 120 e faz os exercícios, ok? Ok. Ok. Beleza.
É 1 hora de aula, não é isso, Jonas? É isso. Então tá bom, vai encerrar por aqui, não é? Certo. Antes de acabar, eu tenho que dar a palavra para a chamada. Eudes, está aí? Então, clicar aqui. Bom, falou, pessoal. Espero que eu tenha. Ô, Jonas, fala Eu. a palavra-chave aí, já que o Wilson não falou. Ah, eu pensei que tinha falado já. Coloca aí, se liga nessa química. Que criatividade. Ah, tá ligado, né? O link tá na descrição do grupo lá, vocês sabem, né? Beleza. Marcelo tem alguma coisa a falar aí com vocês. Pessoal, seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui uma parte do professor Fernando, tá? Que ele mandou aqui pra gente. Só um minutinho que eu tô abrindo aqui. Ó, o professor Fernando, ele não conseguiu estar acessando, ele tá com alguns problemas. Tira sua tela aí, Marcelo. Vou compartilhar. O professor Fernando não conseguiu estar passando aqui na aula para vocês por problemas de conexão, né? E aí, ele pediu para eu estar mostrando para vocês aqui, para vocês estarem consultando um documentário que ele ficou de passar na última aula. Aí eu vou... Não sei se vocês estão visualizando minha tela aqui. Sim. Então, aí esse documentário aqui, ó. Ele tem... vocês podem ver que tem uma série de capítulos, tá? Aí vocês podem estar assistindo e depois trazer alguns questionamentos para ele durante a próxima aula dele, tá? Ele mandou também... isso vai estar adicionado lá no Classroom dele, tá, gente? Vocês podem estar entrando lá depois e pegar no Classroom também para estar assistindo. Só um minuto, deixa eu ver aqui, ele mandou esse de exercícios também. Só me encontrar que também para mim é novo essa parte do Google para mim. Pera, então não vai ter aula do Fernando? Não, a aula do Fernando não vai ter. E vai ser aula de quem, então? Ou vai passar os vídeos? Só um minutinho, tá? Tá.